Galera, para a gente encerrar de uma vez por todas esse assunto Daniel Paulista, encerrar literalmente, eu quero fazer só um comentário. Ninguém aqui é burro. Torcedor do Clube do Remo, ele é muito inteligente, porque o Remo é gigante. Ninguém aqui está criticando o Daniel Paulista pelo fato de ele ter aceitado uma proposta de Série A. O cara é profissional, ele tem que pensar no crescimento dele profissional, financeiramente falando, pensando, logicamente, na família, numa qualidade de vida melhor. E todo profissional, vamos falar de futebol aqui, quando o cara começa a carreira dele, ele pensa em disputar uma Série A, ele pensa em jogar na Europa, ele pensa em defender uma seleção brasileira. Então o Daniel saiu de um clube gigante, que é o Clube do Remo, para ser treinador na Série A. Se Deus quiser, é onde o Remo vai estar no final do ano. Contra tudo e contra todos. Então aqui ninguém está criticando o Daniel Paulista pelo fato de ter aceitado a proposta do Sport. Isso é normal no futebol. São negócios, o que fala é o dinheiro. A gente critica a forma que o Daniel Paulista agiu com o Clube do Remo. Uma atitude de traíra, uma atitude de moleque, uma atitude de ingratidão. Para quem não sabe, o Campeonato Brasileiro da Série A está parado devido ao Super Mundial. A previsão de voltar talvez seja no início de julho. Por quê? Porque a última rodada, que vai ser a terceira da fase de grupos, vai ser dia 24 ou 26 de junho. Então, se nenhum brasileiro se classificar para a fase seguinte, o Brasileirão vai voltar aí no último final de semana, ou quem sabe no início de julho. O Sport está disputando uma segunda competição, que é a Copa do Nordeste. O Sport já está classificado para as quartas de final. Hoje tem uma rodada para definir o adversário do Sport. O que acontece é que não se sabe por qual motivo esse jogo de quarta de final não tem uma data definida. Não se sabe se vai ser no próximo final de semana. E aí é a incoerência, a mentira, a trairagem do Daniel Paulista, que se fosse um cara sensato, se fosse um cara de caráter, ele pelo menos honrava o compromisso dele para um clube que acolheu ele, para uma torcida gigante que acolheu e abraçou esse cara. Um jogo importantíssimo para as pretensões do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro. O cara abandona uma diretoria que pagava o seu salário, um grupo de jogadores que estavam fechados com eles e o principal, a torcida, que é o maior patrimônio de um clube, mas vamos aqui falar do Clube do Remo. Daniel Paulista, o Remo não precisa de você. Que você seja muito feliz na tua caminhada, porque eu não tenho costume de desejar mal para ninguém, porque existe um ditado, existe uma regra na nossa vida. O que se colhe é aquilo que você planta. Tá? E aí me passou pela cabeça, será que o Daniel Paulista estava de mau gosto no Remo? Porque não tem explicação, cara. Porque não tem competição para ele treinar, para auxiliar. Se você falar quanto antes ele treinar, melhor a galera pega ritmo ali. Mas não tem explicação. Se ele quisesse, profissionalmente falando, ele poderia comandar o Remo no jogo de domingo, porque ele deu várias entrevistas aí, e é um cara, além de tudo, mentiroso, que não honra a palavra, ok? Mas já passou. Então, Daniel Paulista, o Remo não precisa de você, o Remo é muito gigante, muito gigante. Então foi molecagem sim, só para encerrar essa conversa aí, e para deixar claro que o Série A do Brasileiro está parado e a Copa do Nordeste não vai ter, se tiver só na próxima semana, então dá tempo suficiente. Então, de repente, será que o Daniel Paulista não estava em Belém forçado? Entendeu? E eu fui o único cara, eu assisto alguns canais de youtuber do Clube do Remo, assisto vários programas de esporte, eu fui um dos únicos caras que criticou
as atitudes do Daniel Paulista nos 3 últimos jogos. Quem acompanha aqui dessas 1.000 pessoas que são inscritas, afinal de contas, eu quero também aproveitar a oportunidade e agradecer os 1.000 inscritos. Na segunda-feira vamos fazer uma live 20 horas para poder fazer o sorteio dessa camisa oficial do Remo ao vivo, tá? Aproveitando também, inscreva-se no canal, deixa o teu like, compartilha. E aqui é o espaço do torcedor raiz, tá? Sem mimimi, sem passar pano na cabeça de ninguém. Quando a gente tiver que criticar em benefício do nosso clube, a gente vai criticar. Quando tiver que elogiar, a gente vai elogiar. Ok? Então, cara, página virada. O clube do Remo aí não tem ainda um técnico, um nome ainda não surgiu. Dizem aí, e a gente também queria muito que viesse o Eduardo Batista. Porém, é difícil porque o Eduardo Batista foi recém-contratado ali no Criciúma, acho que disputou 4 ou 5 jogos, mas tem uma multa, o Remo pode ir lá e pagar essa multa. Ok? Mas tem também 2 nomes que não teriam multa, né? Que seria o Barbieri, que recentemente aí foi técnico do Atlético Paranaense, saiu aí acho que há 2, 3 jogos atrás. É um bom nome, um treinador jovem, e o Remo não teria que gastar uma grana aí com relação a pagamento de multa rescisória. E também tem o Zé, deixa eu ver qual é o... Deu um branco agora aqui, porque a raiva não passou ainda. Tá? Zé Ricardo. O Zé Ricardo estava treinando também recentemente aí o Criciúma. No lugar dele entrou aí o Eduardo Batista, e é um técnico também que está sem clube, então não teria multa, tá? Então, assim, pela linha do tempo, na minha opinião, tá? Seria o Eduardo Batista, porém, a gente não sabe o valor de multa rescisória. Depois, eu Diego, apostaria no Barbieri, que fez um trabalho aí até bom no Atlético Paranaense, porém, não é só técnico, tá, gente? É questão de elenco, e o Remo tem um bom elenco, tem um bom grupo. E, por último, o Zé Ricardo. Cara, o currículo do Zé Ricardo é fantástico. Treinou os maiores clubes ali do Rio de Janeiro também, enfim, grandes clubes aí, se você parar para ver o currículo do Zé Ricardo, só time gigante que ele treinou. Então, existe uma interrogação bem grande, mas, como eu falei para vocês, não é motivo de desespero. Remo tá com grana em caixa, é colocar a cabeça no lugar e trazer um profissional que vai dar conta do recado, porque o Remo é gigante. Primeiro, é esse clube aqui, ó. Esse clube aqui. Surgiram informações também que o Vasco monitora aí o Pedro Rocha. Gente, normal de mercado, só que o Pedro Rocha tem uma multa de 30 milhões de reais aí. Então a diretoria do Remo não tem que passar pano. Se o Vasco chegar e fizer uma boa proposta, de repente ali, com relação ao pagamento de multa, pode levar, porque com essa grana aí o Remo faz uma puta do mastucato. Entendeu? Então, o time que está em evidência, gente, ele vai chamar a atenção de outros clubes, sim. Agora, não existe... os únicos que somos apaixonados pelo clube do Remo somos nós. Estamos aí com o Remo em qualquer situação, tá? Jogadores, por mais que o cara se dedique, eles são profissionais. Na hora que pintar uma oportunidade, os caras vão embora. E mais um destaque aqui, tá? Cara, ultimamente, o Remo tem sido aí o assunto principal na boca dos torcedores do Paysandu, né? Os torcedores do Paysandu, eles tiraram os olhos, né, do time deles, que é saco de porrada, e vai pegar porrada pra gente dia 21, pode esperar. A hora de vocês já tá chegando. E os caras ficam ligados 24 horas no assunto Clube do Remo. O Clube do Remo, ele se tornou doce na boca dos caras. É como eu sempre falo, né? Vocês, torcedores do Paysandu, vocês são super bem-vindos aqui. Mas vocês têm que olhar para o time de vocês, para a situação de vocês, que está quase irreversível. De novo, vocês não têm grana, vocês não têm elenco, nem a torcida mais suporta vocês. Então, assim, antes de falar do Clube do Remo, os caras comemoram saída de treinador para clube da Série A. Já é o segundo que sai para a Série A, tá? E com pagamento de multa. E comemoram a saída de executivo. Só para falar para vocês, aí foi 1,5 milhão que o Remo recebeu para esses 2 caras saírem para a Série A. E vocês? Fica essa dica para vocês aí. Então, quanto mais vocês torcem contra o Clube do Remo, mais o Remo vai crescer. Galera, vamos no estádio amanhã, 19 horas, dá o apoio. Nós vamos ser
o principal treinador do Clube do Remo amanhã. E eu peço para vocês, jogadores, honrem essa camisa aí. Honrem essa camisa. E assim, não tem como ficar batido, porque os caras são todos profissionais, os caras têm rodagem, entendeu? Já passaram por vários clubes. Isso daí é uma mexida normal de mercado, tá? Então, honrem o salário de vocês, honrem a camisa, honrem a torcida, deem o melhor de vocês. Não tem nem esboço de time para amanhã. Uma coisa é certa, o Marcelinho e o Janderson já vão estar disponíveis, porém não se sabe se os dois vão entrar de titular, de modo que os dois estão parados aí há pelo menos 2 semanas. A gente só espera que o interino, né, o auxiliar técnico que vai comandar o Remo amanhã, não mexa tanto no Clube do Remo para que não desfigure. A gente precisa muito dessa vitória. Ok? Então, galera, por enquanto é isso daí. Não tem outras notícias de mercado. Por enquanto deu uma parada, uma esfriada aí. A prioridade é realmente contratar esse técnico quanto antes. Eu acho que entre hoje à noite e segunda-feira aí, esse técnico vai ser anunciado. A diretoria está sendo muito criteriosa e é assim que tem que ser, para não fazer loucura, trazer técnico aí para ser simplesmente mais um e colocar todo um planejamento por água abaixo. Beleza? Mais uma vez eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Na segunda-feira a gente vai fazer aí a live por volta de 20 horas para poder fazer o sorteio ao vivo da camisa e, logicamente, só participarão os inscritos no canal. Valeu, galera. A gente volta a qualquer hora aí para fazer um vídeo, para trazer as últimas informações do Clube do Remo. Valeu!